Bem, vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje aprendendo a fazer a bolsa de mão com bolsos para cartões. São 6 bolsos para cartões e mais um bolso que você pode colocar tanto nota quanto documento. Um bolso também de tecido. E para isso você vai precisar de uma caixa de leite já cortada da seguinte forma: pela lateral. Esse é o formato da caixa e cortando pela lateral nós temos a caixa para fazer a bolsa. Precisa de um tecido externo. Para cortar esse tecido, você pode usar a própria caixa. Coloca o tecido, a caixa por cima e você faz o corte, tanto com o cortador circular quanto com a tesoura, né? Você escolhe. Deixando uma margem de 1,5 cm mais ou menos para cada lado, sendo que aqui, ó, você pode até deixar um pouquinho mais, 1,5 cm eu creio que já seja o suficiente para a gente poder fazer o formato do fechamento da caixa. Manta R1, também na mesma medida, você pode continuar utilizando a caixa para fazer esse recorte. Um tecido de forro, também na mesma medida. O tecido para bolso, na medida de 20 cm por 22 cm. Você vai passar esse tecido, vai fazer uma margenzinha, ele tem 20 centímetros. Nessa parte de 20 centímetros, você vai fazer uma margenzinha de mais ou menos 1 centímetro numa lateral e em outra. Você vai dobrar o tecido e vai passar. E você vai precisar também de 3 cortes de fita gorgurão 4 centímetros. Deixa eu medir aqui quanto tem cada corte. 25 centímetros cada corte de tecido gorgurão. Então, 25, 50, 75 centímetros de fita gorgurão 4 centímetros. É uma mais larga, ó, 4 centímetros. Tá ok? Vamos iniciar a aula. A medida da minha caixa ficou 30 centímetros, 30,3 centímetros. E na largura ficou 20,8 centímetros. Ou seja, ela ficou um pouco mais larga do que de costume. Por isso é necessário você conseguir identificar pelo formato da caixa, né, depois que você corta, qual tipo de bolsa, qual tipo de carteira que você vai fazer. Porque, claro, algumas ficam maiores, outras ficam menores, dependendo do formato que se tem, na fabricação da caixa. Tecido externo, manta R1 com o lado da resina para o tecido. Prendi alfinete. Agora, vou costurar um zigue-zague para prender o tecido. Tiro o alfinete, os alfinetes. Agora, vou cortar o excesso de tecido que ficou aqui, acertar com a manta. E vou passar o ferro, porque a manta, aí no caso a resina vai grudar no tecido, vai ficar mais fácil, ele vai ficar, não vai ficar com o tecido solto, né? Vai ficar muito melhor de se trabalhar. Agora nós vamos determinar onde vai ficar o local do bolso e os bolsos de cartões. Com essa caixa de leite, eu resolvi fazer esse modelo aqui, ó. Aqui tem 9 centímetros, deixa eu só confirmar.
dessa dobradura até aqui tem 9 centímetros. Então, eu vou aproveitar essa dobradura aqui. Só que aqui, essa dobra aqui ficou com 5,5. Eu quero ela um pouco maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar um pouco a minha dobra, já para fazer o formato da caixa, ó. Eu já vou dar uma forçadazinha aqui. E agora sim, ó, eu vou fazer o fechamento, ó. Fiz o fechamento e vai ficar com esse modelo. Mas, ó, tá uns 2 centímetros. Então, eu vou marcar dessa dobradura aqui até aqui, 2 centímetros. Repetir 2 vezes. Vou traçar uma reta. E agora, eu vou fazer o vinco nessa linha aqui. Ó, eu já tinha feito, só que agora vai ficar melhor. Vou pegar a minha régua e vou apertar bem para que seja feito o vinco da dobradura da bolsa. Ó, ela vai ficar dessa forma aqui, assim. Só que aqui eu quero fazer um modelo diferente. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou aproveitar esse biquinho aqui, ó, que tá com dobra. Vou fazer isso, vou arredondar. Arredondei o biquinho. E agora eu vou fazer uma curva. Uma curvatura aqui, ó. Ó, dessa forma aqui. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, pro meio ficar o meu botão. Não tem algo prévio, não tem nada. Simplesmente eu fiz uma voltinha aqui e como se desse continuidade, ó. Imagina que eu estou dando continuidade aqui. Então, venho por aqui e venho aqui e faço isso. Só coloquei uma curva sinuosa na minha bolsa. E agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar. Então, ó, o mesmo fechamento. Ela agora já tem uma brincadeirinha aqui, ó. Porque isso essa é a ideia do curso, na verdade, né? É você estimular a sua imaginação para que você possa criar as suas próprias peças, os seus próprios modelos. Então, ó, ficou com esse formato aqui, depois vai entrar um fole, ele vai ficar mais ou menos assim, né? E vai ter essa curva, né? Bem feminina. Então, nesse momento, nós vamos agora fazer o quê? Colocar o forro e ver onde ficarão os bolsos. Vou centralizar, ó. Você não precisa fazer isso, eu só tô fazendo para que você observe. Centraliza o seu tecido. Posso cortar um tecido menor? Sim, pode cortar o tecido menor. É porque eu cortei o tecido, na verdade, com a caixa ainda sem, com aquela tudo torto, né, na verdade, né? Em volta dela ainda estava tudo torto. O que eu fiz? Eu acertei toda a volta dela, fiz a minha medida certinha, ficou toda retinha e eu ainda fiz essa curvazinha aqui. Então, o que acontece? Eu cortei o tecido antes. Então, obviamente, o tecido nessa parte, ele vai estar maior. Você pode também fazer o seguinte, você corta a sua caixa e depois você vai cortar o seu tecido. Claro que você vai economizar mais, tá bom? Então, você pode, até deve, né, fazer isso. Eu que corto antes mesmo. Então, voltando aqui, já centralizei. O tecido não ajudou. Vamos lá.
Centralizar aqui de novo. Tá ok. Onde vai ficar o meu bolso de documentos ou de notas, fica a seu critério. Ele vai ficar ou nessa parte aqui não, nessa parte aqui eu vou colocar os bolsos de cartões. Deixa eu ver se é esse lado aqui mesmo que é a frente, que eu escolhi para frente, né? Então, onde vai ficar? Aqui é a minha aba. Então, eu só vou descer mais ou menos uns meio centímetro só, ou 1 centímetro, para prender o meu bolso. Vai ficar aqui. Definido onde vai ficar o bolso, você prende com o alfinete. Minha corujinha com alfineteiro de corujinha. Um presente de uma amiga blogueira numa troca de presentes. Pronto, já prendi o meu bolso. Olha, ele tá legal aqui, tá na mesma direção. Agora eu vou definir os meus bolsos de cartões com as fitas. Aqui tem uma dobradura, ó, lembra? De 9 centímetros? Ela tem uma dobradura natural. Então, eu vou começar a marcar daqui dessa dobradura. Marquei o primeiro. Vou encaixar, eu vou botar até aqui, ó. Vou prender o alfinetinho por baixo. Deixa eu prender pra cá que eu vou costurar. Vou costurar aqui mesmo. Por aqui. Vou ver aqui o lado que eu vou costurar. Vou pegar minha costura daqui pra lá. Então, eu vou botar meu alfinete assim também, pra que na hora da costura me facilite. Então, ó, deixa eu até prender aqui, ó, pra não perder o que eu já conquistei. Prendi aqui. Muito melhor. Certinho. Aqui também. Tudo para te facilitar, tá? Então, vou começar aqui. A dobradura tá aqui. Prendo com o alfinete na parte de baixo. Confirma aqui se tá reto. Prendo na ponta de cá. Ok. Agora vou encaixar essa faixa aqui de fita por baixo. Vou medir 1,5 centímetros. Vou encaixando ela até ficar com 1,5 centímetros de distância aqui, ó, dessa borda para essa. Puxo essa fita aqui e prendo o meu alfinete por baixo dela. É a parte mais chatinha, mais trabalhosa, mas fica bem legal o resultado. Vou confirmar aqui, ó, 1,5, voltar aqui. 1,5. Puxei. Prendi mais um alfinete. Ok. A mesma coisa eu vou fazer com essa última faixa. Vou colocar por dentro, levantar um pouquinho, ó. Medir 1,5. Medi 1,5, puxei, coloquei meu alfinete.
Vem pra cá, estico, ó, estico, 1,5 aqui também, prende na parte de baixo. Tudo presinho aqui, né? Agora, eu vou pra máquina fazer as costuras. Ponto virado para a esquerda. Com meu ponto para a esquerda, eu vou colocar meio pé de máquina aqui na direção do meu limite de tecido. E vou começar a costurar. Agora eu vou prender os bolsos dos cartões. Eu vou puxar o meu tecido. Eu tenho somente um alfinete aqui e outro na outra ponta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar e vou prender um alfinetezinho, ó, aqui no meio. E vou puxar o restante, porque aqui eu deixo ele retinho, tá? Tiro o alfinete e segue com a costura até o final. Prendi o primeiro bolso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo. Eu vou esticar. Vou prender o alfinete no meio. E vou começar a costurar. Segundo bolso costurado, vou virar o meu terceiro bolsinho aqui, ó. Vou esticar. Vou prender um alfinete no meio. E vou começar a costurar. Os bolsos estão presos, só que eu preciso de uma costura aqui no meio. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou passar os meus alfinetes para as laterais, para que a fita não fique solta. Vou dobrar o meu tecido no meio. Ó, vou dobrar o meu tecido no meio. Dobrado no meio. Na direção da fita, eu vou vincar. Já é o suficiente para ficar a marcação. Dá para ver bem o vinco. E eu simplesmente vou passar uma costura daqui até aqui. Voltei com o meu ponto pro meio, botei um pouquinho mais recuado e agora eu vou dar o retrocesso e venho com a costura. Parei, vou até lá no final com o retrocesso. Fui até o final, volto de novo. Dou um pequeno retrocesso, pronto. Por quê? Para ficar bem reforçado, porque a pessoa vai colocar o cartão, vai tirar, colocar, tirar. Então, eu não gosto de passar uma única costura. Então, eu gosto das coisas um pouco mais reforçadas. E eu vou lá e faço isso. Agora, vamos colar. Na posição que antes já tinha definido, né? Então, vamos novamente centralizar, agora mais do que nunca centralizar, porque realmente essa costura precisa ficar no meio.
Então, primeiro vamos pegar aqui, ó, pela dobradura de 9 centímetros, lembra? Essa dobradura maior aqui. Então, vamos marcar os bolsos de cartões. Vou prender aqui, com auxílio de um prendedorzinho de papel. E vou ver se realmente está centralizado. Dessa parte aqui até o meio, eu tenho 10 centímetros. Agora, vou verificar se tem os mesmos 10 centímetros aqui. Não, tem 10,5. Então, eu vou ter que empurrar um pouquinho. Pronto, agora já está centralizado. Centralizei. Vou confirmar novamente aqui. E sem perder tempo, vou prender. Eu vou colar essa parte para cá, porque eu vou botar primeiro o meu botão magnético aqui. Então, vou puxar e vou passar cola. Agora eu puxo o tecido, liso ele totalmente. Posso puxar os alfinetes aqui do bolso, ó, para esticar bem. E volto com os meus alfinetinhos. Só uma coisa. Aqui eu coloquei a medida de 20 centímetros, no caso dobrado, né? Por 22, porque geralmente as caixinhas de leite ficam com 18 centímetros de largura. Só que essa, por exemplo, ficou com quase 21 centímetros. Então, você pode ver que ficou bem rente aqui, ó. Como a gente vai passar a costura, tudo bem. Mas, para você que está fazendo, é legal colocar, então, uma medida maior. Observar essa questão da caixinha de leite, da sua caixinha de leite. Você observa primeiro qual que você vai fazer. E aí, sim, você mesma pode determinar, né, a largura do seu bolso, da mesma forma que eu fiz, né, com o tecido de forro. Eu acabei não fazendo com o tecido de bolso. Então, ficou muito justo, porque a minha caixa de leite ficou maior do que de costume. Então, vamos lá. Colocação do botão magnético. Essa parte é de imã e essa aqui não. Essa parte que não tem imã, eu vou colocar aqui. Para fazer a centralização, eu vou utilizar essa travinha aqui. E vou medir aqui novamente. Vou medir até com uma régua maior. Ela tem 20 centímetros. Ponto 8. Essa é a minha medida do meio, 10,4. Então, como aqui eu tenho uma curva, eu vou medir por aqui mesmo. Já que eu sei que a metade de 20,8 é 10,4, então eu venho aqui, ó, e eu tenho o meio. O meio, aqui a travinha tá aqui em cima. Vou marcar a travinha no zero. O zero vai ser onde vai ficar esse redondinho aqui do meio. Então, eu sei que aqui. Só que eu vou chegar um pouquinho, ó, vou empurrar, porque o limite da bolsa tá aqui. Então, eu vou empurrar um pouquinho. Vou dar um espacinho para o meu viés. Aqui eu vou marcar. Tô marcando com lápis giz. Por que eu viro? Porque eu tô acostumada a furar com a mão direita, então assim fica mais fácil pra mim, tá bom? Agulhão, como eu ensinei nas outras aulas, da mesma forma. Encaixe. Travinha. Alicate. Tá ok, o botão já tá preso.
Aqui eu vou virar, vou soltar aqui os prendedores, vou passar cola em toda essa parte e vou colar a minha parte externa. Pego a minha parte externa, centralizo. Agora eu coloco um peso aqui e deixo secar. Agora, já secou a minha parte externa, eu vou colar, ou melhor, vou colocar, né, a segunda parte, né, do botão de ímã. Para isso, o que eu fiz aqui? Eu dobrei o meu tecido, prendi, vou prender aqui também, ó, pregador de roupa, ou bico de pato, fica melhor. Aquele bico de pato de botar em cabelo. Pego a parte do ímã do botão, encaixo nessa aqui. Vou encaixar essa parte aqui, ó, bem na dobra. E vou fazer isso aqui, ó, o movimento de fechar, para que eu possa descobrir onde eu vou colocar o meu botão. Apertei. Soltei de novo. Ficou a marquinha. Vou pegar a caneta e vou marcar. Vou fazer o mesmo procedimento. Tiro os pregadores, tiro os prendedores. E agora vou colar essa parte aqui, ó. Puxo bem o tecido, ó, onde ainda não tem cola. E vou parar. Ali pegou cola, aqui não, que soltou um pouco. Vou passar a cola. Agora venho com o tecido e estico. Agora vou passar a costura aqui para poder prender bem as partes. Posicionei a caixa bem rente, ó, vou passar com a costura bem rente à caixa. Ponto reto. Aqui você pode deixar meio centímetro mais ou menos da caixa até a sua costura, para que quando for dobrar, fazer o fechamento da bolsa, não fique muito esticado. Foi feita toda a costura com a curva também, tudo certinho. Agora eu posso tirar os alfinetes dos bolsos de cartões de crédito. E aqui, ó, notem que eu coloquei a minha etiquetinha. Eu coloquei a minha etiqueta. Mas você pode colocar, eu gosto muito também de colocar assim, ó. Dessa forma aqui também. Fica muito legal, mas hoje eu preferi colocar na lateral. E agora é cortar o excesso. Ficou dessa forma. O fechamento vai ser assim. Dessa forma que a bolsa vai ficar. Tá vendo? E agora,
nós vamos preparar o fole. Vou deixar ela um pouquinho mais gordinha, porque o fole, ele vai entrar, ó, dessa forma aqui. Então, ele é redondinho, ele vai entrar aqui. Então, posso deixar a minha bolsa um pouco mais arredondadazinha. Vou apertando para dar forma a ela, ó. Olha que diferença. Para a preparação do fole, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai escolher o lado da estampa que você quer deixar para fora. Definir logo. Utilizando a cola pano, você vai pegar o pincel, vai abrir o fole e vai passar cola aqui. Sim, você vai colar o tecido. Ele vai ficar um pouco mais rígido do que se ficasse sem colar. Por que a cola pano? Porque ela é resistente à lavagem, resistente à água. Então, eu dobro e colo o meu fole. Agora o outro. As duas partes do fole. Vou esperar secar um pouquinho e depois eu vou passar, tá bom? Agora nós vamos fazer o fechamento lateral da bolsa. Lembra que o fole, ele foi colado. E escolhi a parte externa. Então, eu passei ele, dobrei, ó, dobrei e passei o ferro na dobra, porque aí, ó, já ficou marcadinho a dobra dele. Então, essa parte aqui eu já fiz. Agora, vamos fazer o fechamento nessa. Como foi visto antes, é necessário prender com o alfinete para que você não se perca no meio do caminho, para que não o fole não desande, né? Para que ele não saia do lugar. Então, ele já está preso com o alfinete, com o uso, né, de uma agulha grossa. Vamos fazer o fechamento de um alinhavo simples. Bem, agora vamos iniciar a colagem do viés, forma que nas aulas anteriores, pela parte externa da bolsa. Como é um viés largo, esse pincel número 8, a largura dele já te facilita você passar na largura dele mesmo, que é o equivalente ao que vai colocar no viés, né? Pouco no próprio viés para poder fazer a dobra do viés. Você dobra o viés e vira ele, ó. Você vem até o final com ele. Daqui você dobra, virando ele, ó, fazendo uma quina. Até puxar um pouquinho mais aqui, ó, porque ele tem que ficar no limite aqui, ó. Ele precisa ficar nesse limite aqui. Então, vem com assim, dobro, virando. Não quer ficar porque molhou.
uso um pregador aqui para prender. E ele vai ficar com essa beirazinha levantada aqui, ó. Então, você vem, passa um pouco mais de cola aqui e pronto. Limpa. Ó, ficou um pouquinho de cola aparente. Tem mole aqui. É só passar um pano úmido. Tá bom? Aqui na quina, sim, eu coloco um prendedor. Mas pode ser um pregador também. Ó. Deixa preso aqui. E continua a minha colagem. Aqui tem aquela curva, né? Então, vamos lá. Coloco pra trás. Aqui ainda tem cola, ó. Tirando todo o pincel. Aqui eu vou acompanhar a curva, ó. Vou pregar aqui, prender, colei. E aqui eu vou acompanhando a curva. Vou fazendo a volta com o viés. E vou apertando. Ele faz a volta? Faz. Faz a volta assim. Para fazer a volta, eu faço o seguinte. Eu coloco ele em pé, assim, né? Eu viro ele e faço isso aqui, ó. Aí sim, eu venho arriando a parte que eu quero que cole. Aqui você corta o excesso e coloca um outro pregador. Agora vamos colar a parte de dentro. Enquanto finalizamos ali, essa parte de cá, ela já está colada. Pronto, enchi de pregador. Agora vamos deixar secar, né? Para depois colocar essa parte de cima. Agora vamos tirar todos os pregadores.
Agora temos que verificar onde não foi colado. Aqui, ó, não, acho que eu não passei cola nessa parte, então vou colar agora. O restante está tudo ok, está devidamente colada. Somente aqui. Aqui vou passar mais uma colinha. Isso pode acontecer por fora. Então, vou passar a cola aqui. Desculpa. Também aqui. Prender. E vai deixar secar aqui. Agora, vou colar aqui essa parte da frente. E para isso, eu vou pegar um pedaço de viés correspondente, o tamanho, vou dobrar, para que quando eu cole não fique aparecendo essa beirinha aqui, então eu vou dar um pique. Aqui, vou dar um pique na beirinha. Pincelzinho sujo de cola. Vou passar aqui um pouquinho. Colei a beira do viés. Agora, vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Vou colar, passar a cola. Passo bem na beirinha. Se quiser, pode tirar um pouco mais do excesso do tecido. Aqui eu não vou tirar, mas tô passando também em cima da um pedaço de manta, porque na hora que eu vir com o viés, eu vou fechando. Como o viés é largo, não vai me dar problema. Pode colar com um viés fino? Sim, pode. Mas aí você precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Porque ele é mais fininho. Colando. Colou até aqui. Eu vou medir mais ou menos 1 centímetro, ó. 1 centímetro além do limite. E vou cortar. Cortar as diagonais, cortar em diagonal as pontinhas. Passar a sujeirinha do pincel aqui de cola, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte. Dobrar na direção correta. Aqui você pode deixar secar ou simplesmente já passar para outra etapa, que é colar a parte de dentro. Nesse caso, aí você puxa aqui, ó, um pedaço de fita crepe, caso você tenha feito como eu. Ele vai estar prendendo aqui, mas aí não vai correr o risco de eu estar, quando virar, colando a fita crepe também. Colando na fita crepe. Passando cola. Ó, aproveita a própria fita crepe e cola aqui. A mesma coisa desse lado, ó. E cola a beirinha. E aqui vou botar por dentro também para segurar. Vou apertar um pouco mais aqui, ó, pra cola pegar.
Vou apertar bem para a cola pegar. E vou botar pregador. Completamente preso, deixa secar. A carteira já está pronta. Só tem que dar uma verificada se ficou alguma coisa descolado. Mas aqui está tudo ok. Ó, por dentro também está tudo ok. Aqui, ó, temos o bolso interno para colocar documento. E os bolsos para os cartões ficam nessa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões. Então fica uma bolsa de mão, né? Mas na verdade uma carteira de mão, porque aqui você pode colocar as notas, você pode colocar os documentos aqui, se quiser colocar separado. E aqui, ó, um bolso para bolso para cartões, né? Que dá para colocar 6 cartões, ok? Então agora vamos fechar para ver como ela fica. Fechamento. O ideal é que para esse modelo você afofe um pouquinho, ó. Você aperte um pouquinho para finalizar. E ela fica assim, ó. Dessa forma, a lateral, a outra lateral. E ficou um modelo bem bonito, não é mesmo? Com essa voltazinha aqui, ficou o diferencial da carteira, né? Da carteira de mão. Bem, agora é a finalização. Sempre fica um enrugadozinho, né? Porque você prende tanto com a fita crepe como os prendedores, pregador de roupa, e acaba ficando um enrugado. Então é ideal, ó, isso aqui é a borda da tábua de passar. Então você encaixe e passe o ferro. Da mesma forma, a aba da bolsa, né? Você faz a mesma coisa, ó. Dá um acabamento bem melhor. E aqui, ó, você fecha a sua bolsa carteira, ó. Ficou bem melhor o acabamento com viés. E você pode terminar de passar aqui nas outras partes do viés. Essa é mais uma dica para que seu trabalho fique impecável e você só receba elogios. Espero que tenha gostado da aula. Grande abraço e até a próxima. Tchau!